Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes e misteriosas da Bíblia, o Êxodo. E no centro de tudo, uma figura poderosa e enigmática, o Faraó. Mas quem era ele? O que a história e a arqueologia nos dizem sobre esse rei que desafiou o próprio Deus? Fiquem comigo até o final, porque vamos desvendar segredos incríveis sobre o Egito Antigo e a identidade desse governante lendário. A história, como a conhecemos no livro do Êxodo, começa com os israelitas sofrendo como escravos no Egito. Um novo faraó, que não conhecia José, sobe ao trono e, temendo o crescimento do povo hebreu, impõe trabalhos forçados e decreta a morte de todos os meninos recém-nascidos. É nesse cenário que nasce Moisés, salvo das águas do Nilo pela própria filha do faraó e criado na corte egípcia. Anos mais tarde, Moisés, após fugir para Midian, retorna ao Egito com uma missão divina: libertar seu povo. Ele e seu irmão Arão confrontam o faraó com a famosa mensagem: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo. A resposta do faraó é de puro desafio e orgulho. Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e também não deixarei Israel ir. É aqui que a narrativa se intensifica. O coração do faraó se endurece repetidamente. A Bíblia descreve uma série de 10 pragas devastadoras enviadas por Deus sobre o Egito. A água do Nilo se transforma em sangue e rãs cobrem a terra. Surgem piolhos, moscas, a morte do gado egípcio, úlceras, chuva de pedras e fogo, gafanhotos, trevas e, por fim, a mais terrível de todas, a morte dos primogênitos. Cada praga era um golpe direto, não apenas na economia e no bem-estar do Egito, mas também em sua teologia. O deus Sol-Ra foi desafiado pelas trevas. Hapi, o deus do Nilo, foi humilhado quando o rio se tornou sangue. Era um confronto de poder entre o Deus de Israel e todo o panteão egípcio com o faraó, considerado um Deus vivo na terra, no centro de tudo. Mesmo assim, ele se recusava a ceder. Somente após a 10ª praga, quando seu próprio filho primogênito morre, é que o faraó, quebrado pelo luto, finalmente permite que os israelitas partam. Mas sua teimosia retorna uma última vez. Arrependido de ter liberado sua força de trabalho, ele reúne seu exército com seus melhores carros de guerra e persegue os hebreus até as margens do Mar Vermelho. O clímax é um dos momentos mais épicos da Bíblia. Com o exército egípcio se aproximando por trás e o mar à frente, os israelitas estão encurralados, mas Deus abre um caminho seco através do Mar Vermelho e o povo atravessa em segurança. Quando o faraó e seu exército tentam seguir, as águas se fecham sobre eles, afogando-os e selando a libertação de Israel de uma vez por todas. Agora, a pergunta que vale ouro: quem era esse faraó? A Bíblia não diz o seu nome, o que gera um debate intenso entre historiadores e teólogos. A datação do Êxodo é a chave. Existem 2 teorias principais. A primeira teoria aponta para uma data mais antiga, por volta de 1446 a.C. Nesse cenário, o faraó da opressão seria Tutmés III, um grande construtor e conquistador, e o faraó do Êxodo seria seu filho, Amenhotep II. Curiosamente, Amenhotep II registrou campanhas militares na região de Canaã, mas há um período em seu reinado com menos registros, o que alguns estudiosos interpretam como um tempo de recuperação após uma grande catástrofe, como a perda de seu exército. Além disso, a estela de seu filho Tutmés IV conta uma história sobre como ele se tornou faraó de forma inesperada, o que poderia sugerir que o irmão mais velho, o herdeiro original, teria morrido prematuramente, talvez na 10ª praga. A segunda teoria, mais popular e frequentemente retratada em filmes, data o Êxodo por volta de 1250 a.C. Isso colocaria Ramsés II, o Grande, como o faraó da opressão.
E faz sentido, Ramsés II foi um dos maiores construtores da história egípcia. Ele ergueu cidades, templos e monumentos colossais, incluindo a cidade de Pi-Ramsés, mencionada na Bíblia como uma das cidades que os hebreus foram forçados a construir. Sua longevidade, poder e ego monumental se encaixam perfeitamente no perfil do faraó, orgulhoso do Êxodo. Se Ramsés II foi o opressor, então seu filho e sucessor, Merneptah, seria o faraó do Êxodo. E aqui temos uma das provas arqueológicas mais incríveis relacionadas a Israel. A estela de Merneptah, datada de cerca de 1207 a.C., é um texto que celebra suas vitórias militares. Em uma das linhas, ele se gaba: Israel está devastado, sua semente já não existe. Esta é a primeira menção conhecida do nome Israel fora da Bíblia e confirma que um povo chamado Israel já estava estabelecido em Canaã naquela época, exatamente onde a Bíblia diz que eles foram após o Êxodo. Isso não prova a travessia do Mar Vermelho, mas ancora a presença do povo de Israel nesse período histórico. Independentemente de quem fosse o faraó, a história do Êxodo carrega uma mensagem universal e poderosa sobre libertação, fé e a luta contra a tirania. A figura do faraó se tornou um arquétipo do poder terreno, que ousa se levantar contra o poder divino, uma lição sobre orgulho e queda que ecoa através dos milênios. A história nos mostra que, mesmo diante do império mais poderoso do mundo, a esperança e a fé podem mover montanhas e literalmente abrir mares. Espero que tenham gostado dessa viagem pela história e pela fé. Qual teoria sobre a identidade do faraó vocês acham mais convincente? Deixem seus comentários aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. E se você gostou do vídeo e quer continuar explorando os maiores mistérios da história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Muito obrigado por assistir e até a próxima.